Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações. A Tua palavra é santa, é viva, é eficaz, é uma espada de 2 gumes, e ela é apta para instruir as nossas vidas, que nós possamos valorizar e zelar pelo ensino da Tua palavra, Pai. Senhor, é que eu te peço nessa manhã, que o Senhor venha falar conosco, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, e o Seu nome ser glorificado, Pai amado, na vida de cada um que está aqui e que são nas redes sociais. É que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, mês de dezembro, data que nós ansiamos em nosso coração. Esses dias eu estive com Elaine no Saara, em algumas lojas no centro do Alcântara, e me espantou, e não sei nem por que me espantou, mas mesmo assim me espantou, a gente andar por várias lojas que vendem ornamentação natalina, e nós não encontrarmos uma ornamentação cristã. Nós não encontramos. Difícil encontrar um presépio, enfeites que remetem ao Natal cristão. Nós vemos enfeites que remetem ao mito do Papai Noel, ao engodo do Papai Noel. E o Natal cristão é jogado para o lado, inclusive por muitos cristãos, que em vez de armar uma árvore com uma mensagem cristã, armam uma árvore com mensagens mentirosas. Em vez de celebrar o aniversário de nascimento de Jesus Cristo, celebram a mentira de um Papai Noel que entrega presentes em uma meia, pendurado à lareira, ou em algum lugar na sacada da escada. Mas nessa manhã, meus irmãos, como muitos esperavam, de repente eu começar a série de mensagem natalina, o Espírito Santo me conduziu a terminar essa série de mensagens esse ano, ainda no livro de Mateus, para que nós possamos depois entrar nessa série de mensagens natalina. O texto que nós acabamos de ler do Sermão do Monte vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nesse momento que a terra está em altos conflitos, guerras sendo estouradas na Europa, na África, na Ásia, guerras que existem dentro do solo brasileiro, conflitos de etnias, conflitos familiares. Nessa data de esperança, e como foi falado aqui, que remete à paz e o amor de Deus, que chegou à terra, que estava escondido desde o Éden, do ser humano, e é revelado em Jesus Cristo, renasce, morre em Adão e renasce em Jesus Cristo, como nós cantamos nessa manhã. Nós temos que entender, todos nós, você que está em casa, o que Jesus Cristo nos ensina, o que é ser manso, a mansidão que a gente não vê na sociedade. Bem-aventurados os mansos. Será que nós conseguimos entender esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós conseguimos entender o que Jesus Cristo está querendo passar para aquele grupo de homens e mulheres? Meus irmãos, não tem como nós não passarmos pelo Sermão do Monte, nós não entendermos
que a comunidade que está vendo aqui, que está ouvindo Jesus Cristo no século I, ela está rodeada de conflitos também. Roma é um império que está em ascensão. Em Israel existia um grupo em Israel chamado os sicários. Quem são os sicários em Israel? Se nós pegarmos a palavra de hoje em dia, nós poderíamos falar que os sicários são aqueles, até o termo de hoje em dia é difícil de falar, mas são os terroristas de hoje em dia, os homens bombas. Os sicários andavam com uma adaga escondida por debaixo da veste, e se eles tivessem a chance de executar um soldado romano, eles não perderiam tempo. Eles iriam para cima desse soldado com tudo ou nada, ou matar ou morrer. Esse grupo estava em Israel e começou a ser constituído logo depois de um período chamado período do Asmoneu, da família de Macabeus, que sobe e tem um período de hegemonia de poder em Israel, um período de agressão. Mas quando nós olhamos o ensinamento de Jesus Cristo, bem-aventurados os mansos, esse ensinamento fere o ouvido daquelas primeiras pessoas que estavam ali, porque eles estavam aflitos, eles estavam necessitados, eles estavam passando por um poder romano que afligia e tirava a paz daquele povo. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o ensinamento de Jesus Cristo, nós vemos que existe aí uma contradição cultural nesse versículo. Meus irmãos, existe um paradoxo, existe uma incompatibilidade com o pensamento da sociedade. Esse ensinamento, meus irmãos, é contrário à cultura do ser humano. Só pode acontecer esse ensinamento no meio dos salvos e não no meio da sociedade. Quando nós olhamos para a sociedade à nossa volta, olhamos para a sociedade do primeiro século e por toda a história da humanidade, nós vemos que a conquista e o herdar a terra está em torno da força, está em torno da violência, está em torno do poderio, das habilidades que o ser humano tem de guerra. Temos aí histórias de Hércules, de Jasão, de Áquila. Nós temos no fundo da história homens que se levantaram como heróis de guerra. Olhamos para a Rússia agora, a guerra que está acontecendo e que vem se desenrolando, que afetou o mundo. Olhamos para a história recente da sociedade humana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias. O homem, ele é regido pelo poder da força, e é esses que para a humanidade conquistam a terra. O progresso do ser humano está em torno da imposição, do poderio, da violência. E quando nós olhamos para esse versículo 5, o Senhor derruba esse conceito, Ele apaga esse conceito. Por isso, meus irmãos, que o cristão é totalmente diferente do homem da sociedade. Existe uma diferença de qualidade. Nós não somos diferentes na quantidade, nós somos diferentes na qualidade. Aquele que é salvo é manso, aquele que é salvo não herdará a terra pela violência, mas sim pela mansidão. Pertencemos, meus irmãos, a um reino que é totalmente diferente do que da sociedade aponta. Nós pertencemos ao reino dos céus, nós pertencemos ao reino de Deus, uma terra, meus irmãos, que somente os mansos herdarão ela, e não os violentos, e não os fortes, e não os herculanos. Vem de Hércules, aqueles que seguem o pensamento de Hércules. Mas antes de tudo, meus irmãos, deixa eu fazer um resumo de tudo que nós já passamos até aqui nesses 3 versículos da bem-aventurança. Quando nós olhamos os 3 primeiros versículos, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, nós vemos que o ensino de Jesus Cristo existe uma progressão. Existe uma progressão nesse ensinamento, mas uma progressão que a cada versículo, a cada momento, a cada ensinamento,
vai ficando mais difícil para nós. É um caminho de dificuldade para nós. Nós olhamos ser humilde de espírito com um olhar, chorar com o outro e ser manso com o outro. Nós passamos a cada versículo para um degrau mais difícil de caminhar. Quando olhamos para a primeira bem-aventurança, e olhamos ser humilde de espírito, nós recordamos a partir desse versículo que nós temos que tomar a consciência da nossa debilidade. Quando nós olhamos para o primeiro versículo, ele nos leva a sentir que nós não somos nada, que não há nada em nós que nós possamos olhar, isto é bom, isto é agradável. Mas ao contrário, quando nós olhamos para o primeiro versículo, ele nos traz a consciência de que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, do nosso pecado, do nosso jeito de ser, para sermos humildes de espírito. Quando nós olhamos para a segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, ele nos leva a perceber, meus irmãos, a nossa natureza pecaminosa, o nosso estado sem Jesus Cristo, como que nós somos sem o Espírito de Deus fazendo morada em nossos corações, a nossa incapacidade, meus irmãos, porque nós estamos presos a grilhões do pecado, e se não for o sangue do Cordeiro, se não for Jesus Cristo libertar dos grilhões, nós não podemos fazer nada, e isso nos faz chorar. E quando nós choramos, nós falamos que nem Paulo, entendemos que nem Paulo, que desventurado o homem que sou, desventurado o ser humano que sou, porque nós somos pecadores. Uma progressão que requer cada vez mais de cada um de nós. Uma progressão que olha para nós cristãos e fala o seguinte: não, você não pode ser apenas humilde de espírito, você tem que ser aqueles que choram, você tem que ser aqueles que são mansos. Mas agora, meus irmãos, quando nós olhamos para esse verso 5, nós chegamos a uma exigência que é maior do que os outros dois no ensinamento de Jesus Cristo. Meus irmãos, com facilidade, facilmente, nós conseguimos olhar para nós mesmos, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso jeito de ser e encontrar em nós a nulidade, encontrar em nós o defeito, e assim sermos humildes de espírito. Meus irmãos, nós conseguimos ter a consciência por nós mesmos, através do Espírito Santo, e olhamos para nós e falamos assim: pequei, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Nós podemos olhar para nós mesmos, conseguimos com honestidade, através do Espírito Santo, olhar para nossas atitudes e reconhecer que precisamos ser humildes de espírito, que precisamos chorar porque nós somos pecadores. Mas agora, meus irmãos, o Senhor muda tudo. O Senhor faz outras pessoas nos analisarem. Esse verso 5 não é interior, não é conosco, é como as pessoas que nos cercam, nos observam. Quando nós chegamos nesse verso 5, bem-aventurados os mansos, nós estamos diante da permissão que nós damos a outras pessoas, a ligar os seus holofotes, a dar a sua atenção a nós e observar as nossas atitudes. Não somos mais nós, não está mais no nosso interior. As pessoas nos julgam e tem que encontrar em nós a mansidão. Esse verso 5, meus irmãos, está no âmbito relacional. Como seu vizinho te enxerga? Não, aquela pessoa ali, aquele meu vizinho é encrenqueiro, gosta de uma confusão, dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dele, gosta de arrumar briga, gosta de arrumar conflitos. Meus irmãos, tem assembleias de igreja que falta chamar a polícia, tamanha confusão, tamanha discórdia. Nós conseguimos compreender essa progressão de Jesus Cristo no ensinamento. Jesus nos ensina no verso 5,
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deixa eu exemplificar o que eu falei até agora. Quem não conhece Abraão? Patriarca, um homem já idoso, líder de um grupo de pessoas. A Bíblia vai dizer que num certo momento, na vida de Abraão, ele estava em conjunto do seu sobrinho Ló. E houve confusão entre os pastores de Abraão e de Ló. Uma confusão tão grande, porque o número dos dois era tão grande que foi necessário dividir. Na hora da divisão, Abraão poderia falar o seguinte: eu sou o patriarca, eu sou o mais velho, eu sou o seu tio, eu escolho para onde vou e você vai para o outro. Mas não, a Bíblia fala que Abraão virou para Ló e falou o seguinte: olhe para a sua volta, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher um lado, eu vou para o outro, sem reclamar, sem colocar a sua preferência na frente, sem murmura, sem queixa. Isso é mansidão, meus irmãos. Moisés, aquele que liderou Israel para ser liberto do Egito, o que Moisés poderia fazer? Moisés tinha um maravilhoso caminho à sua frente, filho da filha de Faraó, mas a Bíblia vai dizer que Moisés rejeitou tudo isso e se humilhou diante de Deus, seguiu a vontade de Deus, conduziu um povo. Ele poderia ficar quieto lá no Egito, um cargo importante, próximo, conselheiro do Faraó, conselheiro de guerra, conselheiro de qualquer outra coisa, mas não, ele se humilhou diante de Deus. Rei Davi, meus irmãos, foi ungido rei por Samuel, com 16 anos de idade. Ele poderia fazer um levante de homens para ir contra Saul e dizer: Saul, seu tempo acabou, eu agora fui ungido rei por Samuel, eu estou no seu lugar. Mas a história vai dizer que Davi suportou Saul e aguardou o momento certo. Isso é mansidão, meus irmãos. Apóstolo Paulo, que homem notável das Escrituras Sagradas foi o apóstolo Paulo. Nós conhecemos a partir do Evangelho as boas novas de Cristo, mas a nossa teologia é paulina. Deus usou Paulo e chamou Paulo para solidificar o nosso conhecimento da Escritura, para fazer um conhecimento sistemático. Paulo fez isso ao se converter. Paulo não foi direto para o campo missionário, foram 12 anos que ele passou da conversão para a primeira viagem missionária. Paulo, a primeira coisa que ele fez foi se exilar. Ele foi para Tarso, depois Gálatas vai dizer que ele foi para a Arábia, depois ele volta para Tarso, ele estuda, ele aprende, para depois ele ir para o campo missionário. Mas não foi só isso, como missionário, como apóstolo, como aquele que fundou a igreja, em várias cartas dele, ele tem que lutar e defender o seu postulado. A igreja de Corinto não aceitava ele como apóstolo. Ele escreve a primeira carta, a segunda carta mais rígida ainda, para dizer que ele era apóstolo, chamado por Cristo. Ele vai inclusive dizer que ele é um apóstolo como um abortivo, aquele que é fora de época, aquele que é depois. Mas ele se considera e se coloca como apóstolo e ele defende o seu postulado, ao ponto dele dizer que o viver dele é Cristo e a morte é lucro. Meus irmãos, o que de falar de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cantamos aqui, Ele é o Filho de Deus, mas a Bíblia vai dizer que Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou. Ele andou entre nós, Ele se tornou servo, Ele passou por perseguição, Ele passou por escárnio, Ele passou por sarcasmo, Ele foi menosprezado. Pedro, no ímpeto, lá no Getsêmani, quis tentar livrar Jesus Cristo. Jesus Cristo virou para ele e falou o seguinte: Pedro, se eu quisesse, meu pai enviaria 6 legiões de anjos para vir me socorrer.
ou 7, não me lembro agora, acho que foram 7 legiões de anjos. Ele não usurpou, mas a Bíblia vai dizer que ele foi até o fim, e foi uma morte de cruz. Meus irmãos, isso é mansidão, isso é ser humilde de espírito, isso é chorar. Jesus Cristo é o exemplo das suas bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças nós encontramos personificadas no ministério de Jesus Cristo. Meus irmãos, o que podemos falar mais sobre mansidão? O que podemos mais falar sobre esse tema? Quando eu olho para esse versículo, quando medito nesse versículo, nós vemos 5 disposições que nós temos que ter no nosso coração para sermos mansos. Não tem como ser manso, no sentido bíblico da palavra, sem ter essas 5 disposições. A primeira disposição, meus irmãos, que eu quero trazer para nós meditarmos, é que se nós somos mansos, se nós temos a mansidão bíblica em nosso coração, é que aquele que é manso não é fruto de uma qualidade natural. Meus irmãos, essa qualidade de Jesus Cristo não é uma qualidade que vem de berço, não é uma qualidade que o ser humano herda dos seus pais, não é uma qualidade que vem da genética, também não é uma qualidade que vem da psicologia do ser humano e do psique, de um temperamento natural. Você pode ser fleumático, você pode ser melancólico, você pode ser sanguíneo, você pode ser colérico, e ainda assim ser manso de espírito, e ainda assim ser manso, não importa qual seja o temperamento. Olha os nomes aqui que foi citado como exemplo. Davi tinha um temperamento, Moisés outro, Abraão outro, Jesus outro, Paulo outro, e eu poderia citar outros, Jeremias, Elias, Estevão, Pedro, Gideão, todos com temperamentos diferentes, mas todos eram mansos diante de Deus. Meus irmãos, não é um comportamento, não é uma disposição natural, é algo que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, o texto diz o seguinte: ora, ao homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ser manso, no sentido bíblico, no ensinamento de Jesus Cristo, não é algo natural do homem natural. São coisas que são discernidas pelo Espírito Santo. A Bíblia, Jesus Cristo, no seu ensinamento, espera que todos nós sejamos assim. Meus irmãos, ser manso não é ser débil, não é você não ter voz, não é você ser uma pessoa acovardada nos cantos da igreja, da casa, ser diminuto e perder a sua personalidade. Meus irmãos, ser manso é um caráter construído pelo Espírito Santo em nossas vidas. Ser manso é o cristão possuir dentro de si a incorruptibilidade, é ser com grande força, guiado pelo Espírito Santo e não deixar se corromper. Ser manso de espírito é ser cheio de autoridade do Espírito Santo, guiado por Ele. Ser manso defende a verdade do Evangelho, mesmo que leve à morte, mesmo que seja degolado, mesmo que seja enforcado, mesmo, meus irmãos, que passe por todas as dificuldades, não perde, não é corrupto. Ser manso, meus irmãos, são aqueles que foram forjados pelo Espírito Santo. Foi assim, meus irmãos, que os mártires da igreja foram forjados, mansos de espírito. Acenda a fogueira, diz Policarpo. Agora eu sou o pão de Deus, trigo moído, diz Inácio de Antioquia. E tantos outros que passaram pela morte, mansos, amorosos, mas incorruptível. Nós fomos chamados para ser manso. Meus irmãos, a segunda disposição daquele que é manso, é que aquele que é manso
possui um ponto de vista autêntico de si mesmo? Será que nós possuímos um ponto de vista autêntico de nós? Ou nós temos um ponto de vista endeusado de nós? Uma imagem arquétipica e falsa de nós mesmos? Ser manso, meus irmãos, é ter uma atitude para conosco e entendermos quem nós somos, que nos leva a ter uma conduta para com o nosso próximo, uma conduta de amor, uma conduta de paz. Ser manso estabelece um relacionamento com outras pessoas. Meus irmãos, quando nós percebemos quem realmente nós somos, nós nos tornamos humildes de espírito. Quando nós reconhecemos quem realmente somos, nós choramos e somos mansos. Meus irmãos, não existe nada em nós, e deixa eu reforçar isso, não existe nada em nós que é digno de honra. A Bíblia diz que tudo vem do Senhor para o Senhor. Tudo vem do Senhor para o Senhor. Por isso, meus irmãos, não há privilégios, não há, meus irmãos, possessão, não há benfeitoria, não há mérito. Apóstolo Paulo vai dizer, a carta de Filipenses, capítulo 2, verso 5, dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele recomenda para que nós tenhamos o mesmo sentimento de Cristo. E qual foi o sentimento de Cristo? Ele não usurpou a glória do Pai, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e veio à terra ser obediente ao Pai, e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a ser mansos, bem-aventurados os mansos. Essa é a atitude de nós cristãos, é a atitude que nós temos que ter para o ano de 2023, é a atitude que temos que ter com o irmão que está sentado ao lado, para o vizinho, para o parente que está dentro de casa. O manso, meus irmãos, não exige coisa alguma para si, não se impõe diante dos outros, sabe a sua fragilidade, não manifesta orgulho, não manifesta a vanglória. Ele reconhece que é um vil pecador e necessita do perdão de Jesus Cristo, e necessita ser salvo por Jesus Cristo. E ele sabe disso justamente porque Deus é misericordioso. Ele é misericordioso. O manso, meus irmãos, olha para Jesus Cristo e segue os passos do seu mestre. Em Filipenses 2,13, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, é Jesus Cristo. Você tem casa, não foi você, foi Jesus Cristo. Você tem carro, não foi você, foi Jesus Cristo. Você tem saúde, não foi você, foi Jesus Cristo. Você tem os seus filhos, não foi você, foi Jesus Cristo que lhe deu. O que nós temos foi dado pelo Pai às nossas vidas, porque Ele é aquele que, se quiser, encerra a madre, não nasce filhos. As bênçãos do Senhor estão sobre nós fomos chamados para ser mansos. Meus irmãos, a terceira disposição que nós temos que ter em nossa mente é que aquele que é manso não tem sensibilidade consigo mesmo. Deixa eu repetir. Aquele que é manso não tem sensibilidade consigo mesmo. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que aquele que é manso não permanece na defensiva. Aquele que é manso, meus irmãos, não fica num sentimento de autoproteção. Nós conhecemos umas frases que são ditas por aí. De repente até alguns de nós já falamos isso. Vemos na sociedade as frases que eu vou citar agora. Ele vai ver quem eu sou. Isso não vai ficar assim, não. Eu vou pegar ele na curva. O mundo dá voltas. E ele vai ver o que vai acontecer com ele. Isso não vai ficar assim. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Isso não é uma atitude de uma pessoa mansa.
Isso é uma atitude de um pecador, de um homem que está engendrado no pecado, enterrado no lamaçal do pecado, e não daquele que é manso. Aquele que é manso, meus irmãos, não fala em agredir os outros, não se sensibiliza em relação ao outro. Aquele que é manso reconhece de onde veio. Lá, meus irmãos, nós viemos do lamaçal do pecado, nós agredíamos ao Senhor, e essa é uma verdade que eu nunca posso deixar de falar nesse púlpito, porque é nossa realidade sem Deus, e quando nós esquecemos dessa realidade, nós esquecemos quem é Deus na nossa vida. Nós somos pecadores, e se nós hoje somos salvos, estamos a caminho do céu, com o nosso nome escrito no livro da vida, não é devido às qualidades que nós possuímos, porque nós não temos, mas sim pela qualidade de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Você reconhece isso? Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo morreu por mim, e hoje nós somos salvos pelos méritos de Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meus irmãos, bem-aventurados os mansos, é um ensinamento que Jesus nos traz. Ser manso é uma atitude interior, não é uma atitude de aparência. Eu vou parecer manso para poder camuflar para os presbíteros, camuflar para os diáconos, camuflar para as pessoas que estão à minha volta que eu sou manso, mas por dentro eu não sou não. Não está ligado, meus irmãos, a comportamentos externos, comportamentos psicológicos, está ligado naquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida nesse exato momento. E o que ele está fazendo? O que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida? Aonde você está deixando o Espírito Santo trabalhar? Se manifesta primeiro no homem interior e é exteriorizado para aqueles que estão à nossa volta. Nós reconhecemos, meus irmãos, como mansos, que nós dependemos da glória de Deus, que nós merecíamos para nós o juízo divino, mas por misericórdia nós fomos salvos. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso é ser manso, é ser renovado dia a dia, manhã após manhã, a cada nascer do sol, no dia que o Senhor traz as nossas vidas, o Espírito Santo tem a liberdade em trabalhar em nossos corações. Meus irmãos, a quarta disposição que o texto pode nos ensinar é que aquele que é manso, expressa a sua postura e sua conduta. Ele expressa essa mansidão na sua postura de ser e na sua conduta de ser. Meus irmãos, é por isso que os holofotes se acendem para cada um de nós. Não é só o pastor que é observado, não é só o presbítero que é observado. Quantas vezes nós já ouvimos, aquela pessoa ali é cristão? Nem parece. Tem certeza que ele é cristão? Não parece. Os holofotes estão para nós. Nós, como cristãos, damos permissão para que o mundo nos veja e enxergue em nós o reflexo do Espírito Santo para essa sociedade. Eles querem ver em nós as nossas atitudes suaves, as nossas atitudes meigas, as nossas atitudes acessíveis, a nossa atitude regida pelo Espírito Santo. As pessoas querem ver em nós o Espírito Santo em nós, não quer ver um espírito de retaliação, um espírito de confusão, um espírito de tribulação. Querem ver em nós os frutos do Espírito, a longanimidade, a paz, o amor. O ser humano quer ver isso em nós. Eles querem encontrar os mansos. O cristão, meus irmãos, tem que expressar para a sociedade o caráter de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, 21, não deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Paulo nos ensina isso.
Mas como a gente vê cristãos que quer vencer o mal com o mal e não com o bem, mas nós fomos chamados para vencer o mal com o bem. Estevão, lá naquele fatídico dia, ele sendo apedrejado com a sua roupa de lado, com as pessoas com as pedras na mão, lançando pedra, Estevão vira para Deus e fala o seguinte: Senhor, não lhes impute esse pecado. Manso, humilde de espírito, aquele que chora. Nós fomos chamados para ser mansos, meus irmãos, mansos na vida, mansos de espírito, mansos de coração. Quinta e última disposição: aquele que é manso, deixa tudo nas mãos de Deus. Aquele que é manso sabe que não pode fazer nada e deixa Deus fazer tudo. Que direito nós temos? Que direito nós temos? Que causa nós temos? Que projeto nós temos de vida? Que sonhos nós temos? Como nós olhamos para o nosso futuro, meus irmãos? Como nós olhamos para nós mesmos? Tudo pertence a Deus. Aquela parábola de Jesus Cristo no livro de Lucas, quando ele fala do agricultor insensato que coloca tudo no celeiro, Jesus fala lá na sua parábola: louco, não sabe que hoje mesmo prestará conta comigo. Meus irmãos, nada compete a nós fazer, tudo compete ao Senhor. Deus é o Senhor da nossa história, Ele é o soberano das nossas vidas. Nós temos que confiar na provisão dEle. E, meus irmãos, e nós sabemos, nós falamos, nós pregamos, nós anunciamos que Deus nunca será frustrado, mas isso precisa ser uma realidade em nossas vidas, e nós temos que colocar tudo nas mãos do Senhor. Por isso que Naum capítulo 1, verso 7, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia de angústia, e Ele conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, meus irmãos. É por isso que o manso confia na história do Senhor para as nossas vidas, nos projetos do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos refugiar no Senhor, precisamos confiar no poder dEle em nossas vidas. Nós fomos chamados para ser mansos. Nesse primeiro culto de dezembro, culto do advento natalino, que nós possamos percorrer esse Natal com mansidão no coração. E concluindo, meus irmãos, concluindo a pregação, concluindo essa meditação, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, essa promessa do Senhor é somente para os mansos. Uma contradição da cultura, uma incompatibilidade da sociedade, do mundo que está à nossa volta. Não são os fortes, não são os poderosos, não são os agressivos. Meus irmãos, são os mansos. São os mansos que herdarão a terra. São para esse, meus irmãos, que o nosso Deus tem reservado a terra aos mansos. Os mansos que o Senhor chama para si, a qual Ele entregará toda a terra para os mansos. Meus irmãos, os mansos herdam a terra no presente. Quantas vezes nós olhamos para esse versículo e falamos assim: não, o Senhor só está falando para o futuro, lá no futuro vai acontecer tudo isso. Não, os mansos herdam a terra agora, nesse momento. Os mansos herdam a terra porque eles vivem satisfeitos com aquilo que Deus tem dado, satisfeitos com as mãos estendidas que o Senhor tem estendido a cada dia, ao longo de 2022, ao longo de 2021, ao longo de 2020, e Ele sabe que o Senhor continuará com a mão estendida em 2023.
Os mansos herdam a terra agora, no presente, porque sabem, eles têm a consciência, têm a conscientização no seu coração de que Deus nunca o abandonará. Meus irmãos, Deus nunca irá nos abandonar. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, parte C, acompanhe comigo nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, parte C. Finalzinho do versículo. Os últimos dois verbos que Paulo usa nesse versículo, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, parte C, vai dizer o seguinte: nada tendo, mas possuindo tudo. Nada podemos ter, mas nós possuímos tudo porque Deus está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Nós ganhamos a terra no presente. Em todas as circunstâncias, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós herdamos a terra, porque Deus está conosco. Mas também, meus irmãos, nós herdamos a terra no futuro. O futuro está reservado para os mansos. Hoje Deus está conosco. Amanhã nós estaremos com Deus. Aleluia! Amanhã nós estaremos com Deus. Os mansos herdarão as promessas divinas. Verá a nova Jerusalém descendo, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Verá a terra santa, que está preparada para nós desde antes da fundação do mundo. A beleza da santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Romanos 8:17, o apóstolo Paulo vira para Roma e diz o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo também, falando na carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12, parte A, vai dizer o seguinte: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Meus irmãos, os mansos herdarão a terra. Nós herdamos no presente e herdaremos no futuro. Os olhos do Senhor revelam quem nós somos. Nós não somos nada. Nós somos pecadores. Sem Deus, ai de nós sem Deus na nossa vida. Mas a fidelidade do nosso Deus vai além, meus irmãos, vai além de tudo que nós podemos imaginar. E nós herdaremos a terra. Quando os seus olhos focam em nossas pessoas, focam em cada um de nós, o olhar do Senhor nos enche da tua paz. Nós herdaremos a terra. O Senhor nos ensina nesse verso 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos louvar o Senhor?